E aí, pessoal, tudo certo? Bom, vamos para nossa finalmente última aulinha desse capítulo de resistores, certo? Finalmente eu não aguentava mais calcular resistência equivalente, pelo amor de Deus, mas a gente não pode deixar de concordar que é uma matéria que não cai, despenca no vestibular, certo? Então a gente vai finalizar hoje a nossa aulinha teórica, vamos vir com uma aula de exercícios bastante reforçada na próxima aula, porque vocês viram que existem muitas coisas relacionadas a resistores, certo? E já introduzindo hoje nessa aula, já introduzimos antes a ideia de circuito elétrico, vocês sabem como que funciona tudo mais, sentido real da corrente, sentido que a gente convenciona, certo? Mas hoje a gente vai dar uma ênfase um pouquinho maior, tanto porque os resistores são um dos componentes eletrônicos que a gente tem que compõem os circuitos elétricos modernos, beleza? Bom, no caso da aulinha de hoje, iremos ver mais ou menos assim um método de resolução para resistência equivalente de alguns determinados circuitos, certo? Assim a gente pode pegar vários resistores, certo? Dispostos de uma maneira complexa, vamos dizer assim, fazer com que fique simples para visualização e resolução desse circuito em si, beleza? Bom, sem mais delongas, deixa eu ajeitar meu fonezinho aqui. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. E primeiro de tudo, meus amigos e minhas amigas, eu vou começar falando com vocês sobre a ponte de Wheatstone. Eu acho que é assim que fala. Mas a ponte de Wheatstone é um aparato, vamos dizer assim, ou uma configuração que a gente pode ter de resistências elétricas em determinado circuito, onde as coisas são facilitadas, vamos dizer assim. Ou seja, eu posso determinar a resistência de um determinado resistor, que eu não sei, de uma forma mais fácil, como a imagem traz aqui para a gente nessa disposição, certo? A gente vai ver depois que outras disposições que eu posso arranjar os meus resistores pode também ser relacionado a uma ponte de Wheatstone, mas o que significa isso? Bom, eu tenho aqui o meu ponto A e meu ponto B, uma diferença de potencial entre esses dois pontos, tranquilamente, e eu tenho uma série de resistores ligados. Que, ó, vamos fazer a análise, Inicialmente, ó, eu tenho R1 aqui, eu tenho um nó, certo? Eu tenho um nó, e esse nó faz com que a corrente divida aqui para o R5 e aqui para o R2, certo? Aí depois aqui, passando R2, eu tenho mais um nó, que vem para o R4 e vai para B, beleza? Depois aqui, caminhando aqui em R4, vindo para o ponto D, eu tenho mais um nó que vai dividir a corrente de novo, isso aqui vira uma maçaroca. E esse Gzinho aqui, meus amigos, minhas amigas, esse Gzinho significa galvanômetro. O galvanômetro é um aparato, um instrumento eletrônico que a gente mede baixas correntes elétricas, beleza? Qualquer variaçãozinha de corrente elétrica ele detecta e a gente sabe quanto que está passando de corrente ali, tranquilo? Mas vamos lá. Vamos lá. A ideia dessa configuração é fazer com que a ponte de Wheatstone fique equilibrada. E a ponte de Wheatstone está equilibrada quando? Aqui, ó, a nossa frase diz pra gente, ó, a ponte de Wheatstone encontra-se equilibrada na situação que não há passagem de corrente pelo galvanômetro G, ou seja, entre os pontos C e D, beleza? E no caso, os pontos C e D vão ficar em curto-circuito. Vamos lá. Eu não tenho passagem de corrente elétrica. Vamos lá. Para que a ponte de Wheatstone seja legal de ser usada para determinar as outras resistências, eu tenho que, aqui no fio entre os pontos C e os pontos D, certo? Eu não tenho a passagem de corrente elétrica. Beleza? Desse modo, meus amigos, desse modo, o ponto C e o ponto D vão estar em curto. Vocês lembram a ideia de curto-circuito da aula passada? Muito bem, a ideia de curto-circuito é como se eu pegasse um fio ideal, passasse aqui em paralelo com esse R5 e com esse Gzinho, certo? E no caso do fio ideal, onde ele não exerce resistência, faz com que eu tenha uma resistência nula, certo? Então também vou ter uma diferença de potencial nula, beleza? Então eu não vou ter a passagem de corrente elétrica. Então a gente pode dizer que o ponto C e o ponto D eles vão estar no mesmo potencial, beleza? Então a gente conversa assim
com a ponte de Whitson. É assim que a gente faz para que ela fique equilibrada. Então, no caso aqui, ó, a diferença de potencial de C e D é igual a zero, porque elas estão no mesmo potencial. Bom, deste modo, ó, assim os resistores R1 e R2 ficam em série, da mesma forma que os resistores R3 e R4. Por quê? Eu tenho, ó, eu finjo que eles estão no mesmo potencial, certo? Então é como se esse fio não existisse, vamos dizer assim. Então, ó, a corrente ela não tem como vir aqui para R5 vindo de R1. Então ela vai direto para R2, ó. A primeira corrente, I1, deixa eu pegar minha caneta. Ó, I1 vem direto aqui para I2. Do mesmo modo que esse I2 que vem aqui para baixo, ó. Eu tenho I, que vem aqui do ponto A, certo? Aí ela vai se dividir em 1 e 2, beleza? Como eu não tenho mais o nó D e o nó C aqui para o resistor R5, para o galvanômetro, certo? Elas vão passar diretamente. Então, se eu não tenho divisão da corrente em um nó, esses resistores R1 e R2 vão ficar em série, R3 e R4 também vão ficar em série, beleza? Isso porque a corrente aqui no galvanômetro, certo? Ela é zero. Essa é a condição de equilíbrio. Tudo bem. O que a gente faz com isso? A gente pode determinar a corrente elétrica I1 e a corrente elétrica I2, deste modo. Vamos lá, a gente tem o nosso nó aqui, onde vai dividir em 1 e 2, como está demonstrando já o desenho, beleza? I1 e 2 aqui e aqui, tá? E a gente pode determinar como? Vocês lembram como determina a corrente elétrica? Ó, U é igual a U ou V, no caso, R vezes I, certo? Então, a corrente ela vai ser igual à diferença de potencial dividida pela resistência equivalente, beleza? Então, vamos lá. Para determinar a corrente 1. A corrente 1, até que chegue o próximo nó aqui, certo? A corrente 1, ela engloba, vamos dizer assim, R1 e R2 que estão em série, certo? Então, essa é a resistência equivalente para determinar a corrente 1. Do mesmo modo, aqui 2, R3 e R4 são aqui englobam para determinar essa corrente que se ramifica aqui no primeiro nó, beleza? Então, I1, a gente sabe que a nossa resistência equivalente entre R1 e R2 é só a soma, porque elas estão em série. I1 é U, certo? A diferença de potencial dividida por R1 mais R2, beleza? E I2 vai ser a diferença de potencial dividido pela resistência equivalente de baixo, relacionada à corrente, a segunda corrente que se ramifica, no caso R3 mais R4. Bom, vamos lá. A gente pode adotar o potencial nulo em A. Lembra lá a ideia de potencial? A ideia lá de potencial que a gente viu nas aulas de diferença de potencial e tudo mais lá atrás, onde a gente tem que determinar um local que o potencial vai ser nulo. Lembra que a gente determinava no infinito que ele vai ser nulo quando a gente trabalhava com cargas elétricas? No caso do circuito elétrico, a gente pode trabalhar em algum lugar do circuito o potencial seja nulo. Nesse caso, a gente determina que o potencial nulo é em A, certo? E a gente, determinando o potencial nulo em A, a gente aplica as condições de equilíbrio, ou seja, VC é igual a VD. O que é isso? O potencial em C ele tem que ser igual ao potencial em D, porque a corrente aqui é nula, certo? Ele está em curto-circuito. Por isso que eu fiz questão de dar a aula de curto-circuito para vocês na aulinha passada. Mas, enfim, o que a gente faz com isso? A gente primeiro tem que determinar os potenciais, certo? Os potenciais VC e os potenciais VD. Partindo do pressuposto que o potencial nulo fique em A, certo? O que a gente vai fazer? Lembram como determina pela primeira lei de Ohm, certo? A tensão, eu tenho que a tensão é igual a resistência multiplicada pela corrente, beleza? Tranquilamente. Só que aqui a gente começa a adotar o que a gente chama de referencial. A gente vai adotar o referencial onde as tensões elas são positivas, certo? E as diferenças aqui de potencial referentes a cada resistor, elas são negativas. Por quê? Porque a gente tem que ter, ó, nesse caso aqui,
a gente tem que ter que VC mais a diferença... Isso aqui é o valor da fonte, vamos dizer assim. É onde a tensão ali tá vindo. VC mais R1 e 1 é igual a 0, certo? Se eu passo esse R1 e 1, que é a diferença de potencial aqui nesse primeiro resistor, certo? Que é o potencial no ponto C. Porque vocês concordam que o potencial no ponto C, quando eu adoto o potencial nulo em A, eu vou estar considerando o potencial do ponto A, que é 0, do ponto C, certo? Então, eu vou ter esse potencial em C, eu tenho que essa soma tem que dar 0. O que isso implica? Isso implica que VC é igual a menos R1 e 1. Beleza? Por isso que esse sinal de menos aqui aparece nessa nossa equação. Tranquilamente, determinamos aqui o porquê desse sinalzinho negativo. É por causa dos referenciais, beleza? Mas vamos lá. Quando a gente substitui 1, ó, e 1 é quem? Esse camarada aqui, ó. Então, vai ficar ó, menos R1, que eu já tinha da equação, ó, do ponto A e do ponto C. Lembrando que o ponto A, o potencial é nulo, beleza? Então, quem que tem entre o ponto A e o ponto C? Eu tenho só R1, certo? Se fosse do ponto A até o ponto B, teria que considerar também o resistor R2, beleza? Mas não vem ao caso. Vamos lá. Então, fica menos R1, certo? Multiplicado pela corrente I1. A corrente I1, ela não passa só entre I1, certo? Como aqui eu tenho o meu circuito em curto-circuito, no caso, essa corrente 1, ela também aqui vai passar por R2, beleza? Porque elas estão em série, não divide a corrente. Então, no caso, eu vou ter que... o meu potencial em C, certo? Ele é referente ao resistor R1, que engloba esse sistema, multiplicado pela corrente I1, que é U dividido pela resistência equivalente, R1 mais R2, beleza? E aqui no mesmo caso, para o potencial em D, ó, entre A, determinando o potencial nulo aqui em A, e D, entre o ponto D, eu tenho o único resistor aqui que eu tenho, é o R3, beleza? Só que a corrente I2 engloba I2, R3 e R4. Então, ó, como a gente vê aqui. Então, da mesma forma, o potencial no ponto D engloba o resistor R3, o sinal negativo a gente já sabe por quê, multiplicado pela corrente I2, certo? U dividido pela resistência equivalente de baixo, agora no caso, vai ser R3 mais R4. Então, eu tenho essa equaçãozinha aqui, certo? Para o potencial D. A gente aplica a condição a condição lá da pontezinha de Wheatstone, onde o potencial C tem que ser igual ao potencial D pelo fato deles estarem em curto-circuito, ou seja, a ponte está equilibrada. Então, nesse caso, eu pego a equação VC e a equação VD e só igualo elas. Nesse caso aqui, eu vou ter esse sistema de equaçõezinhas aqui, R1, ó, que eu tenho aqui no começo, menos R1, U dividido por R1 mais R2, certo? E no caso aqui, isso é igual a menos R3, U dividido pela resistência equivalente de baixo. No caso aqui, ó, eu posso multiplicar essa equação aqui por menos 1, certo? Multiplicando essa equação por menos 1, todo mundo fica positivo, porque os dois lados, os dois termos são negativos, beleza? E o que eu vou fazer aqui? Ó, tá tudo multiplicando. Essa diferença de potencial aqui, ela já vai sumir. Se eu pego essa resistência equivalente aqui, passo para o outro lado, passo aqui para cima, ó, passo aqui para cima e multiplico com R3, faço a mesma coisa com R3 e R4, multiplico por R1, ó, eu só estou jogando para o lado e jogando para o outro. Depois eu faço a distributiva aqui de R1, o menos já sumiu, R1 com R3 e R4. E menos R3 com R1 e R2, eu chego na condição de equilíbrio na ponte de Wheatstone. Aqui, ó, isso é o que nos importa, que R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. E o que isso nos ajuda? Ajuda muito, porque se eu tenho os valores de 3 resistências, eu posso determinar o valor de uma resistência que eu não sei o valor.
Entendeu? Então, por isso que para vários circuitos integrados e tudo mais que compõem os equipamentos eletrônicos, a gente tem sempre, você vai encontrar uma ponte de Wheatstone, certo? Para no caso, facilitar as coisas, tranquilo? Então, ó, essa é a relação que a gente busca. Viu que a gente sumiu com as diferenças de potencial, a gente, com a condição da corrente nula, onde está curto-circuitado, pode ser capaz de calcular isso, beleza? Nesse caso, a gente também pode ver aqui, ó, outros esquemas, vocês podem se deparar no vestibular com outros sistemas para ponte de Wheatstone, onde inicialmente R1 e R2 eles não estão em série porque eu tenho um nó aqui, e R3 e R4 não estão em série porque eu tenho um nó aqui, certo? Aqui eu tenho minha fonte de tensão. Então, aqui, ó, o que acontece? A corrente vai fazer aqui, a corrente vai fazer aqui, certo? Então, quando eu coloco esse ponto aqui, vamos botar o ponto A e o ponto B, quando eu coloco em série, a corrente, ó, vai passar direto nesse sistema, beleza? A mesma coisa aqui, ó, eu tenho R3 e R4, eu tenho R1 e R2, certo? Não estão em série, porque tem esse fio, esse nó aqui dividindo a corrente. Então, a corrente que vem inicialmente aqui, ela vem uma parte para cá e uma parte para cá. Mas se eu faço que fique em curto e igual a zero, ele passa direitinho, beleza? Só para ilustrar o que vocês podem encontrar também. Tranquilinho? Bom, e também, para a gente finalizar essa primeira parte da nossa aula, a gente pode falar sobre a ponte de fio. A ponte de fio, basicamente, ela se torna uma ponte de Wheatstone, certo? Só que com um fio, certo? Um fio longo, homogêneo, que possui determinada resistividade. Então, ó, na montagem, lembra da resistividade segundo a lei de Ohm? Já expliquei para vocês. Ó, celular até despertou aqui. Eu vou fazer uma parada que eu acho que eu botei vários despertadores para essa hora. Ah lá, tem 1 milhão de despertador, meu Deus do céu. Já tirei todos, tá sucinha, rapaziada. Vamos lá. Mas ó, segundo a lei de Ohm, vocês lembram que fala que a resistência de um material é proporcional às dimensões que esse material tem. E no caso, seção transversal, comprimento, certo? Onde eu posso ter mais ou menos resistência elétrica para determinado fio. Lembrando que um fio ele tem uma determinada rede cristalina onde os elétrons que caminham por ele podem se chocar. E nesse choque, certo? Nesse choque, os elétrons eles apresentam certa resistência, beleza? Certa resistência. Enfim, nessa montagem, ó, Rx é uma resistência que se deseja determinar e RP é uma resistência padrão. Então, essa resistência aqui, Rx, eu não sei o valor dela, eu quero descobrir, certo? RP é uma resistência padrão, onde eu sei muito bem o valor dela, e o valor é conhecido com elevada precisão, olha que beleza. Nesse caso, existe um fio AD, ó, esse fiozinho AD aqui que eu falei para vocês, um fio AD, de seção reta constante, então ele vai ter a mesma área de seção reta por todo ao longo dele, certo? E ó, C é um cursor móvel que pode deslizar sobre a D. Esse C aqui, ó, tá ligado a um galvanômetro, a um detector de corrente pequena, certo? E ele pode, ó, deslizar sobre o fio AD, certo? Vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho o ponto C, onde ele para, onde o meu cursor para, e esse é determinado ponto C. Nesse caso, eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto D, nas extremidades do fio. Então, eu posso ter eu tenho uma parte do fio que vai do ponto A até o ponto C, determinando a C', certo? Que é a reta, representando ele. E CD', que vai do cursor até o ponto D. O que isso implica? Galera, quando eu tenho o cursor em determinado local do fio, eu divido o meu fio homogêneo em 2 segmentos, onde em determinado local do fio, por exemplo, em AC, eu vou ter uma certa resistência. Em CD, eu vou ter outra determinada resistência. Isso por causa da resistividade, que está relacionado com o comprimento do fio.
Então, quanto mais comprido ou menos comprido, a resistência vai variar. Então, por isso que a gente trabalha. Lembra que não é fio ideal, não é curto-circuito. Eu tenho uma resistência aqui gerada por esse determinado fio, certo? Mas, enfim, o que a gente quer com essa ponte de fio é que a corrente no galvanômetro seja nula. E como que a gente faz? A gente muda o cursor em cima do fio ali, do fio homogêneo, de modo que a corrente, certo? Que passa do ponto B e do ponto C, seja zero. Aí vai se tornar uma ponte de Wheatstone, como a gente viu anteriormente. A gente pode aplicar a mesma condição, certo? Lá da nossa ponte. Lembra, vê como que funciona. Aqui eu tenho a resistor RX que eu quero determinar. Aqui eu tenho a resistência AC, certo? Ó, RAC, certo? Ó, eu vou até colocar aqui um R, ó, RAC, que é representado por essa parte do fio aqui, beleza? Ó, passando, eu tenho RCD, certo? Por essa parte do fio, e depois RP, que é a resistência padrão que eu sei. Nesse caso, ó, eu vou ter essa corrente aqui, que ela vai ser de RX para RP, vai ser a mesma corrente, e eu tenho a corrente aqui indo de AC para CD, beleza? Que vai ser a mesma, isso porque a corrente no galvanômetro vai ser nula, porque a gente vai buscar a condição de equilíbrio e vai virar uma ponte de Wheatstone. Nesse caso, a gente encontra uma ponte de fio estabilizado e a gente aplica a mesma condição passada aqui da ponte de Wheatstone, ó, R1, R4 igual a R2, R3, referente a essa configuração, certo? Então, aqui no caso, eu vou ter RX, RCD, essa daqui, é igual a RP, R padrão, vezes RAC, que eu também vou saber, certo? Então, eu aplico a segunda lei de Ohm, eu igualo já igualei os potenciais, por isso que eu cheguei naquela equação de cima, certo? Então, nesse caso, ó, SRCD aqui, meus amigos, como que a gente vai determinar a resistência do fio? Como que a gente vai determinar a resistência do fio? Pela resistividade. Pela resistividade, ó, a resistividade multiplicado pela resistência aqui, pelo comprimento, perdão, pelo comprimento CD, dividido pela área de seção. Isso representa a resistência aqui entre C e D, beleza? No caso aqui eu igualo RP, certo? R padrão, multiplicado pela resistência entre A e C, que é a resistividade do fio, é a mesma ao longo dele todo, vezes o comprimento dividido pela seção reta. Se eu isolo o RX, eu encontro essa relação, resistividade sumiu, área de seção reta sumiu, eu só tenho, ó, sobrou a R padrão que eu sei, vezes os comprimentos dos fios. Olha que simples que fica, certo? E vocês sabem por que chegou nisso. Repassem, cheguem nessa equação aqui pelo mesmo modo que chegou aqui em cima, igualando os potenciais pelo fato de estar curto-circuitado. Vocês vão ver que chega no mesmo resultado, beleza? Bom, ó, 23 minutinhos, nossa primeira aula rendeu pra caramba, a gente explicou a ponte de Wheatstone, explicou a ponte de fio. Agora, na próxima parte da aula, a gente vai ver um método bacana para calcular várias resistências, certo? Em um determinado circuito elétrico. Tranquilo? Então, ó, até daqui a pouco, vou parar a gravação aqui, ó, um beijo no coração de todos.